Olá, muito boa noite a você que acompanha o Giro Esportivo da TV Plano, lá com todas as informações. Tem atualização do Campeonato Brasileiro, tivemos clássicos da rodada, tem meme da rodada aqui também. E vamos falar de Associação Atlética Caldense, hein? O time de Poços de Caldas viajou até Aparecida de Goiânia e conseguiu trazer os 3 pontos para dentro de casa. Viu? Uma partida difícil, disputada, mas de qualquer forma uma partida truncada que trouxe ainda uma vitória mínima para a Caldense, que já foi suficiente para assumir também o Grupo A5, a primeira colocação do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas fica aí, espera um pouquinho, daqui a pouco todos os lances e detalhes da Caldense. Nós vamos começar falando do Brasileirão Série A. A primeira partida é Joinville e Ponte Preta, partida fraca que aconteceu e de qualquer forma o Joinville que pressionou a macaca, viu? Quase que conseguiu ainda trazer a vitória para dentro de casa, quase que conseguiu ainda trazer um bom resultado depois de um retrospecto horrível no campeonato, mas depois disso ainda continuou lá na última colocação, viu? E quem abriu o placar foi pela direita, uma bicuda que ele deu, que na minha opinião foi a tijolada que ele deu ali. Na verdade, o atacante conseguiu ainda converter o gol de cabeça, né? Deve ter doído ali o chifre do rapaz. Mas de qualquer forma, depois ainda a Ponte Preta conseguiu um empate com um pênalti um pouco polêmico até, viu? A Ponte que cobrou, converteu com tranquilidade, o Joinville ainda foi pra cima, colocou até bola na trave depois em cobrança de falta. Time do Joinville que oscila demais, né? Fica até maçante a gente falar. Por uma partida joga bem, outra não joga absolutamente nada, mas vamos ver como será, na minha opinião, já vai pra Série B, viu? Porque o Joinville tá de brincadeira mesmo com essas exibições ridículas da equipe. Outra partida que tivemos foi o Cruzeiro, viu? O Cruzeiro que vinha de vitória, só que desta vez não conseguiu, viu? Foi um empate em 1-1 contra a equipe do Avaí. O gol do Cruzeiro saiu logo no comecinho da partida. Uma jogada de velocidade do meio-campista, ele veio lá do meio de campo, correndo e aos trancos e barrancos, lá vou eu, e aí conseguiu ainda fazer um gol de canhota. A bola entrou devagarzinho ali, mas de qualquer forma conseguiu fazer o gol, viu? O Avaí ainda só no segundo tempo conseguiu fazer o gol de empate. O goleiro Fábio ainda bem que tentou, fez uma defesa importante durante a partida, não estava impedido, ali você pode ver ainda no detalhe, nada de impedimento. Então, para você cruzeirense, um empate que na verdade foi sabor de vitória pro Avaí, viu? 1-1, só que eu quero até ressaltar aqui a força do jogador, o Marinho, gente, tá jogando demais da conta. Ele veio do Ceará, daquele vídeo polêmico também que foi feito aí nas redes sociais. Ele veio do Ceará, como quem não quer nada, já assumiu a titularidade, inclusive a última partida foi da equipe principal do Cruzeiro. Tem velocidade, tem firula também, que tem que ter um atacante, tem drible, tem finalização. Então, um jogador que veio para somar e muito com a equipe celeste, com a Raposa, mas dessa vez não deu, né? Foi um empate que foi ruim até para a equipe do Cruzeiro. Outra partida que tivemos foi Internacional e Goiás, viu? E o Inter, que não estava nada bem no Brasileiro, né? Vinha de uma vitória na Copa Libertadores, conseguiu manter este bom retrospecto, conseguiu manter esta até que boa fase, né? O primeiro gol que saiu também depois de uma dividida ali, o jogador do Internacional, depois que fez esse gol, até pediu desculpa depois nessa falha que foi feita, na verdade, da zaga. O goleirão ficou ali inconformado, viu? O segundo gol, na verdade, foi ainda da equipe que conseguiu diminuir esta partida e mais uma vez um pênalti um pouco polêmico. A arbitragem foi meio rigorosa, já que para mim nas duas opiniões e nas duas oportunidades o Goiás não foi pênalti, depois também o outro pênalti que foi marcado, nada feito, né? O Internacional ainda conseguiu, depois de outra falha do goleirão do Goiás, o goleiro Renan, que tem uma tradição, sempre conseguiu bons resultados, já foi cotado como jogador revelação, como futuro dos goleiros brasileiros, mas o Renan não fez nada nessa partida contra o Internacional. O Inter venceu por 2-1 placar final, soma 3 pontos aí na Série A do Brasileirão. Outra partida foi de fato o Figueirense e Curitiba. Essa foi a partida mais morna da rodada, se não dissemos ainda que foi a pior partida, viu? Foi 0-0, sem gols, mas sem muitas oportunidades também. É um detalhe, né, que o Figueirense contra o Curitiba e assim mesmo nenhuma emoção, goleiro que não foi muito também, não precisou trabalhar muito, tem algumas oportunidades, igual neste contra-ataque, depois também do outro lado foi lá e cá, mas assim mesmo os goleiros que não precisaram se esforçar muito, viu? Placar final 0-0, um placar até justo, haja vista essa qualidade da partida. Este 0-0 foi apenas
Um ponto para cada lado, mas ficou de ótimo tamanho. Mas já a outra partida, São Paulo contra o Sport, gente. E essa partida surpreendeu também, viu? O Sport tem jogado demais da conta. Na última partida empatou com o Palmeiras em 2-2 e dessa vez, olha esse passe, gente. O passe já valeu o ingresso depois. Ainda não foi fominha, cruzou para o meio da área, ainda fez o gol do Sport. 1-0, ainda no finalzinho o Sport conseguiu fechar o caixão do São Paulo. Ferrugem, quem diria que o tal do Ferrugem ia fazer gol em cima do São Paulo, viu? Ele conseguiu fazer este gol que, na verdade, só fechou a vitória. O Rogério Ceni ficou completamente vendido, não tinha o que fazer, nem pulou na bola também. E aquilo, né? O Sport que, mesmo com essa questão de não ser uma equipe com tanta tradição quanto outros clubes de São Paulo, do Rio, mas o Sport vem mostrando a força do futebol baiano, a força lá do Recife. Vamos ver como será em 2015 o Sport, que já está na parte de cima lá da tabela, viu? Está até no G4 a equipe, o Leão, lá do Recife. Pra gente fechar esse primeiro bloco, teve também a partida em que a equipe do Flamengo e ele, gente, o iluminado, o peruano iluminado Paolo Guerreiro fez o gol, gente. Flamenguista já tá falando que é melhor do mundo, já tá falando que é a salvação do Flamengo, mas vamos ver como será, viu? E o Flamengo saiu até um estudo, gente. Aqui nós temos muitos torcedores aqui na emissora, viu? Torcedores do Flamengo, inclusive, viu? Uma briga dos cariocas aqui na TV Plan, mas um detalhe que o último ranking que saiu das torcidas, o Flamengo é a maior torcida do mundo e agora acredito que está conseguindo muitos adeptos também, viu? Porque o Guerreiro veio e tá arrebentando, gente. E só que ele é aquele típico jogador oportunista, né? Ele fica ali na área, na hora certa, no lugar certo, foi igual esse gol. Bola sobrou, ele só conseguiu colocar ali pro fundo do barbante, não fez uma partida excepcional, mas fez o principal. O principal é o atacante marcar, o principal é o atacante conseguir trazer os 3 pontos para a equipe. O Flamengo conseguiu um placar importante para cima do Grêmio, são 3 pontos e são importantíssimos para o Flamengo sair dessa parte de baixo e subir também, quem sabe ainda está em tempo, hein, para disputar título pelo Campeonato Brasileiro Série A. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e fique ligado, hein? Tem muitos jogos ainda do Brasileirão e tem meme da rodada. Quem foi o zoado da vez?